Olá, está começando mais uma edição de Direitos Sem Fronteiras. Aviões cheios de passageiros ou de mercadorias, os céus dos diferentes países recebem voos vindos de todas as partes do mundo. A segurança do tráfego de aviões depende de regras para que isso seja feito com segurança. Mas como funcionam estas normas quando aeronaves de um país precisam sobrevoar ou pousar no território de outro estado? As regras internacionais e acordos entre as nações estabelecem limites que têm de ser respeitados. No Direitos Sem Fronteiras desta semana, nós vamos conversar sobre o espaço aéreo. Eu recebo o professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Jorge Ferreira, e também o chefe do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA 1, Brigadeiro do Ar, Carlos Minelli de Sá. Eu agradeço os senhores por estarem presentes aqui nos estúdios da TV Justiça para falar sobre o nosso tema de hoje e os convido para assistir, antes de mais nada, a uma reportagem sobre o assunto de hoje. Assim como na terra, o trânsito no ar também tem regras que devem ser seguidas pelos condutores de aeronaves. Um conceito importante é o do espaço aéreo. Cada país é responsável por controlar sua área. Recentemente, o Brasil restringiu o espaço aéreo em 2 ocasiões, na Copa das Confederações, em Brasília, e na visita do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude. Durante os Jogos, o espaço aéreo ao redor dos estádios foi patrulhado e as áreas próximas ficaram restritas. Já na visita do Pontífice, a Força Aérea Brasileira estabeleceu áreas de exclusão no Rio de Janeiro e São Paulo. Para estabelecer padrões na aviação civil mundial, foi assinada em 1944 a Convenção de Aviação Civil Internacional, mais conhecida como Convenção de Chicago. O documento reconhece a soberania do espaço aéreo de cada nação. O texto incorporou 18 anexos técnicos. Entre eles estão as 9 liberdades do ar, um conjunto de direitos negociados pelos países, como, por exemplo, o direito de sobrevoar o território de um outro estado membro da convenção sem pousar. As nações não são obrigadas a 9 liberdades. Elas passam por negociações bilaterais, sendo que cada signatário adota o número de regras conforme o interesse de cada um. A Convenção de Chicago já foi revisada 8 vezes. A última foi em 2006. Esta é a reportagem, portanto, da TV Justiça sobre o tema desta semana. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma questão que, em princípio, talvez me pareça óbvia, mas que lanço a pergunta. Quando falamos em termos de soberania, os conceitos relativos a espaço territorial e mesmo mar territorial, eles já são seculares. A questão do espaço aéreo, ela tem um marco tecnológico que é a própria invenção do avião, embora nós já tivéssemos, por exemplo, a utilização de balões em séculos anteriores. Mas o grande marco tecnológico seria a própria invenção, portanto, da aeronave. Exatamente. O avião, ele expandiu as fronteiras, né? E como, digamos, um dos grandes fatores de desenvolvimento da aviação foram as guerras, né? E aí que se percebeu o valor dos aviões, não só para efeito da guerra em si, mas a expansão. E isso fez com que os países começassem a se preocupar com o seu espaço aéreo, né? Porque, militarmente falando, uma incursão de aeronave é muito fácil e muito rápida. Rapidamente você sai do interior de um país para o interior do outro país. E aí começaram a se trabalhar com essas regras e normatização. E a Convenção de Chicago foi um marco, quando ela estabeleceu de uma forma, digamos, mundial, aos países que quiseram se filiar a Chicago, essas regras e normas. Então, hoje, o espaço aéreo brasileiro, ele é uma projeção do nosso território, terra e mar. E mais do que isso, nós temos como responsabilidade uma parcela significativa do Oceano Atlântico, que é nossa responsabilidade guardar e controlar os voos que passam por ali. Mas essa porção extra, ela não está, digamos, dentro do nosso conceito de soberania do espaço aéreo. Professor Jorge, eu insisto na pergunta, portanto, quer dizer, não apenas, aliás, vou um pouco mais além, não apenas a criação deste conceito a partir desse marco tecnológico, mas também o impacto da tecnologia, ela tem feito com que a própria legislação, ela tenha tido necessidade de ir se adaptando ao longo do desenvolvimento desta tecnologia. A aviação, ela tem sido ponta de lança, principalmente no direito e na relação entre os estados, porque até a Segunda Guerra Mundial era interessante, porque o mundo, ele era um mundo diferente que nós conhecíamos. Não existia o conceito de soberania absoluta, países totalmente soberanos, como nós temos hoje. Porque até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos, por exemplo, a questão da Inglaterra, que era o império onde o sol jamais se punha, com vários protetorados, várias colônias.
E, então, tínhamos a Convenção de Paris, de 1919, que tratava sobre o espaço aéreo, mas, na verdade, de uma forma restritiva. Ou seja, então, na verdade, a Inglaterra não tinha interesse que você sobrevoasse territórios adjacentes, ou aquela coisa toda, até mesmo para ter uma reserva de mercado. Com a Segunda Guerra Mundial, tivemos uma quebra de paradigmas definitivo, tanto em relação à aviação, como em relação às nações. Porque com o advento da Organização das Nações Unidas, todos os países passam a ser independentes, ter igualdade e independência. Mas como é que você quebra um paradigma de 6 mil anos, 10 mil anos de história? Tanto que isso foi se aperfeiçoando. Tanto que a Convenção de Chicago foi um marco que garantiu não apenas a soberania do espaço aéreo sobrejacente para todos os estados, ao mesmo tempo também é que ela tem o desafio de abrir comercialmente os céus. Agora, obviamente que aí nós temos todo o interesse econômico que está envolvido, mas de qualquer forma, a aviação evolui, o direito tem que evoluir, as relações diplomáticas entre os estados também têm que evoluir e, inclusive, temos até que quebrar alguns mitos. Alguma situação que nós levamos assim, muitas pessoas falam que uma aeronave geralmente é a extensão de um território dentro de outro estado. Não. Soberania é algo inarredável. Se nós vermos nossa Constituição, artigo 1º e 2º, você não leva um pedaço do seu país para o outro. Então, inclusive, um avião, quando está sobrevoando o território brasileiro, seja ele militar, seja ele civil, ele se submete às nossas regras, sim. Isso, eu vou insistir nessa questão, professor. É como, por exemplo, aquela situação em que, quando decolamos em um voo internacional, quando estamos sobrevoando um país em que as leis prevêem que não é permitida, por exemplo, a distribuição de bebidas alcoólicas, é respeitado enquanto dentro da presença da aeronave naquele espaço territorial que vale a lei daquele país. Seria um exemplo mais ou menos desse tipo de situação, então? A Convenção de Chicago, exatamente. A Convenção de Chicago prevê a questão do pavilhão. A lei do pavilhão, ou seja, se você está sobrevoando alto mar, que é a terra de todos e terra de ninguém, você geralmente observa os costumes e você observa a jurisdição do estado da bandeira da aeronave. Se você, por exemplo, estiver num avião de um país muçulmano, obviamente que eles vão restringir, eles não vão servir carne de porco, eles não vão restringir a questão de servir bebidas. Quando eles estiverem chegando no país, por exemplo, como a Arábia Saudita ou sobrevoando, eles vão suspender os serviços e vão recomendar também para que isso não aconteça. Agora, se uma aeronave está sobrevoando o território brasileiro, aí existe uma situação em que você tem a jurisdição do pavilhão da bandeira para os tripulantes, para quem está voando lá, mas também você tem que respeitar a soberania do Brasil. Suas regras de voo, isso aí tem que ser aceitado. Inclusive, é por isso que foram criadas aquelas liberdades do ar, para tentar organizar e, como é que eu vou dizer assim, dar mais eficiência a todo o sistema. Eu gostaria de voltar com o Brigadeiro em uma questão que é um pouco mais genérica, que talvez seja quase folclórica, uma dúvida que acomete a muitos cidadãos, quando se fala exatamente em termos de espaço aéreo, porque como diz aquela frase, o céu é o limite, na verdade significa que não há limite. Não há limites. Aí como é que fica a questão exatamente, talvez, do próprio impacto tecnológico em relação à altitude? Durante a Guerra Fria, por exemplo, nós tínhamos os aviões espiões que eram inalcançáveis em relação a baterias antiaéreas e que passavam de um lado para outro, de um país para outro, os próprios satélites também. Como é que fica essa questão na medida em que hoje a tecnologia é muito desenvolvida e daqui para cima de onde estamos, até um determinado ponto, nós temos uma soberania brasileira. Em termos de altitude, isso tem um limite? O céu é o limite, essa é a grande verdade, né? Eu diria que hoje a soberania do país, ela de uma certa forma, ela está diretamente ligada à capacidade tecnológica em subir esse limite, né? Então, aqueles países como o Brasil, que está num desenvolvimento de tecnologia espacial, vai subir cada vez mais esse limite, né? E a época dos aviões espiões que voavam a grande altitude, eles faziam uso da capacidade tecnológica de atingir aqueles níveis de voo e dos outros países de não conseguir chegar àqueles níveis de voo para provocar alguma restrição, né? Mas no nosso caso, nós consideramos o céu o limite. Eu gostaria de voltar na questão das 9 liberdades, porque nós vimos na reportagem, falamos, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais. Quais são os principais elementos que compõem? Quais são estas 9 liberdades? Bom, essas 9 liberdades, elas estão primeiro contidas no texto da Convenção de Chicago de 44. Na verdade, originalmente eram 5 liberdades. A primeira liberdade seria de que os países que fossem signatários, eles permitiriam para que aeronaves fizessem sobrevoo pacífico apenas para atingir outros pontos. Ou seja, se você está indo dos Estados Unidos, está indo para a Argentina, obviamente você tem que sobrevoar o Brasil, representaria uma economia de combustível. Então, para as aeronaves de voos não regulares, que fazem parte do acordo, obviamente que você pode fazer o sobrevoo pacífico no Brasil desde que autorizado. E para os voos regulares, isso aí depende de acordos bilaterais que são feitos entre os estados. Essa primeira liberdade, então, seria o sobrevoo pacífico.
A segunda liberdade, ela diz respeito à questão da escala técnica. Ou seja, se você tem um equipamento que sai dos Estados Unidos, que vai para o Brasil, mas ele não tem um alcance, talvez ele tenha que fazer uma parada na Venezuela, então ele vai fazer uma escala aonde ele precisa apenas abastecer e fazer pequenos consertos. Se bem que você também precisa de um visto especial em alguns países, mesmo que você não desça do avião. A terceira liberdade do ar já é aquela que você pode sair de um país como os Estados Unidos, vir para o Brasil, para deixar passageiros. E durante um certo tempo, algumas empresas aéreas, aí, os blocos socialistas, eles só podiam exercitar essa terceira liberdade, devido ao acordo que eles faziam. E para ampliar essas liberdades, então foi criada a quarta liberdade, que seria você deixaria os passageiros, sairia dos Estados Unidos, viria para o Brasil, depois você viria do Brasil para os Estados Unidos, com a mesma aeronave, deixando passageiros. Então, seria essa primeira grande liberdade comercial, a terceira e a quarta unidas. A mais pesada é a nona liberdade. A nona liberdade, ela implica em que você deve, um avião estrangeiro, como se fosse um avião da Delta, sairia dos Estados Unidos, viria para o Brasil, teria uma base aqui praticamente, e ficaria o quê? Olha, vamos pegar passageiros em São Paulo, levar para o Rio, levar para Manaus, sem sair do território brasileiro. Seria uma situação assim extrema, onde de repente você pode pedir para que isso aconteça, caso aconteça uma falha no sistema de aviação, caso as empresas todas venham a falir, então o governo poderia permitir essa manobra, mas isso daí dificilmente acontece. Tem muito mais coisa para a gente falar a respeito desse nosso tema de hoje, mas o Direito Sem Fronteiras ele vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. De 15 a 17 de agosto, a cidade de Natal vai receber o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho. O tema será Trabalho Escravo Contemporâneo. Erradicar é possível. Perspectivas nacional e internacional. Informações e inscrições no site www.amatra21.org.br. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje estamos falando sobre o espaço aéreo. Falamos no final do bloco anterior a respeito das chamadas 9 liberdades do ar. E eu faço a seguinte pergunta. Já foi definida pelo professor, inclusive, quais são essas liberdades mais detalhadamente. Os países que são signatários, já que é possível uma escolha, uma livre adesão por parte das nações em relação a elas, toda a legislação é decorrente destes pontos básicos no que se refere ao tráfico de aeronaves? Não necessariamente. O Brasil, por exemplo, ele procura seguir todas as orientações da ICAO, inclusive as nossas normas de tráfego aéreo são basicamente uma síntese de anexos da ICAO, mas não necessariamente. Se porventura o Brasil achar que não pode cumprir uma determinada orientação, ele não cumpre a determinação, explica a ICAO por que não vai cumprir, mas normalmente esse não cumprimento não afeta e não vai ferir, entende, nenhuma regra ou nenhuma norma básica da ICAO. O que é a ICAO? ICAO é Convenção Internacional da Aviação Civil, né? Desculpe, ou ACI, né, ou ICAO, são as duas terminologias, ou a sigla em inglês ou em português. Mas também essa questão da ICAO, para o Brasil, ele tem um interesse econômico nisso tudo. Então, dificilmente, ou praticamente todos os membros, eles nunca vão criar regras que dificultem essa globalização, ou seja, movimentação de uma aeronave para outro país. Se nós colocarmos restrições no tipo de equipamento que voa aqui, nós podemos ter prejuízos com relação a essa movimentação dos aviões. Nós estamos falando até aqui, essencialmente, em termos de aviação civil, justamente dessa livre circulação de pessoas e de mercadorias. Como ficam as situações que poderíamos chamar de exceção, talvez? Quando elas podem ser implantadas, quando envolvem questões não apenas de soberania, mas questões principalmente de segurança? O Brasil é muito preocupado com essa questão da soberania, né? E nós temos um sistema de controle de tráfego aéreo e um sistema de defesa aeroespacial. E aí é onde entram as restrições. Então, de uma forma genérica e de fácil compreensão, todas as aeronaves voando em território brasileiro, no nosso espaço aéreo de soberania, todas têm que estar identificadas. Caso uma aeronave dessa não esteja identificada ou não esteja autorizada, os meios de defesa aérea podem ser acionados.
É o caso, por exemplo, da aeronave que haja uma suspeita de envolvimento com tráfico, notadamente na região norte, que é muito comum essa incidência. Exatamente. Ela pode, inclusive, ser abatida se não obedecer aos comandos. Exatamente. Isso foi como o Jorge falou muito bem, você mesmo, Carlos, comentou, foi havendo uma evolução dessa legislação. Então, à medida que o nosso país foi adquirindo capacidade de tecnologia, de vigilância, de controle, de soberania, de defesa aérea, essas leis tiveram que ir se adaptando, né? E hoje já é uma preocupação do Estado que fez um arcabouço de leis para dar uma sustentabilidade legal e uma normatização também nessa questão da soberania. Então, existe, salvo muito me engano, a Lei 5.144, salvo muito me engano, ela estabelece exatamente essa questão dos tráfegos ilícitos relacionados com o contrabando tráfico de drogas, né? Então, quando uma aeronave, né, nós temos o plot ou o contato de uma aeronave que está voando oriunda de uma região onde sabidamente é um ponto de origem ou transporte de drogas, ou ela está numa rota que conhecidamente também já é utilizada por traficantes de drogas, né? Ela é considerada suspeita e ela está sujeita a uma série de medidas, né, que podem levar, como medida final, o tiro de destruição. Vamos voltar já a esse tema também da questão das exclusões. Eu gostaria de perguntar ao professor com relação a essa delimitação do espaço aéreo, porque é muito fácil imaginarmos quando fala-se em termos de fronteiras terrestres, talvez o próprio espaço marítimo também, a limitação ela é relativamente fácil de compreensão, mas em relação ao espaço aéreo, como ele é delimitado do ponto de vista das leis internacionais? Existe o Tratado Internacional para o Uso do Espaço Orbital Terrestre. Já foram feitos, inclusive, um tratado internacional para o uso de corpos celestes, inclusive. Então, isso aí já vem sendo delimitado, porque, como se diz assim, a aviação ela evolui, o direito tem que correr atrás. Por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, com o boom tecnológico que tivemos, surgiram as leis de Chicago. Com a corrida espacial, com a questão do advento do Yuri Gagarin, com a questão do advento do homem à Lua, então essas evoluções para o uso do espaço também começaram a acontecer. E, atualmente, o espaço orbital terrestre é uma coisa que, assim, ninguém sabe até onde vai a atmosfera, onde ela, assim, supostamente acaba, sabe? Onde ela começa. Então, leva à seguinte situação. Se você for tentar delimitar por capas, assim, de soberania, uma quilometragem, tá? Porque você fala assim, olha, nós vamos colocar, então, o espaço aéreo na categoria do mar territorial. Aliás, do mar territorial ou, então, das águas internacionais. Porque as águas internacionais, a ONU criou um conceito interessante. É uma área que não é de ninguém, mas, ao mesmo tempo, é uma área que é de responsabilidade de todos. Todos têm que cuidar. Tanto a superfície do mar, como também os recursos, o fundo marinho. Também foi dado esse conceito de espaço da humanidade para o espaço orbital terrestre, que, de fato, ninguém sabe onde começa. Eu sei que ele começa a utilização para objetos estacionários no espaço, como, por exemplo, as estações espaciais, que já ficam a mais ou menos 300 quilômetros de distância. Temos os satélites de sensoramento remotos, que esses já ficam entre 700 e 800 quilômetros de distância. São aparatos que estão circundando a Terra a 27 mil quilômetros por hora, que podem, inclusive, olhar debaixo do solo, os sensores que eles possuem. Então, isso aí realmente veio para relativizar a nossa soberania, porque você não tem como ainda meios eficientes para você abater esses satélites. Agora, como o brigadeiro falou, uma coisa importantíssima, para você estar no topo dessa tecnologia, para você poder fazer essa divisão e escrever o direito, o que será a lei, porque assim toda relação de força ela se revela na relação jurídica, você tem que participar também disso. E como é que você participa disso? Você tem que produzir satélites, você tem que colocá-los em órbitas, e o Brasil fabrica satélites desde 1993. Nós temos o Laboratório de Integração de Testes, que fica em São José dos Campos, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é fantástico, que é um dos melhores satélites, dos melhores laboratórios de certificação de satélites do mundo. Agora, nós temos que entender que você precisa investir nisso daí também, ter uma política pública, uma gestão para que isso aí melhore. Professor, é impressão minha, ou assim como acontece, por exemplo, na área da informática, o impacto da tecnologia gera territórios a serem explorados do ponto de vista da legislação. Porque isso me lembra um pouco, vou me atrever a fazer uma ilação aqui, a discussão legal que deve ter acontecido lá pelo século XIV, quando houve o impacto das grandes navegações e em que houve a elaboração, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas. Era algo um pouco abstrato, não se sabia, não se tinha certeza
se descobrir alguma coisa ali do outro lado do mar, e vem de repente um outro monarca e diz: o sol nasce para todos, vamos continuar explorando. Vivemos um momento mais ou menos assim, semelhante em relação a essa questão de impacto da tecnologia, e o que vem por aí não se tem muita certeza. É algo semelhante nesse sentido? É precisamente isso que está acontecendo agora, porque as grandes navegações da época são as dificuldades que enfrentamos hoje para a exploração do espaço. Então, como se diz assim, quando todos falavam, né, ó, mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal, o sacrifício que fez toda aquela nação para que pudesse, né, e fez com que Portugal, no primeiro momento, fechasse o mar para os seus interesses. E conseguisse, então, que os interesses políticos na época e religiosos dessem essa condição para Portugal. Depois tivemos uma guerra com a Espanha, foram dividir o mar. Quer dizer, dividiram para eles, mas não para os demais. Então, essa corrida espacial, porque o destino do homem é sair da Terra, é explorar. E, como se diz, se você não estiver trabalhando com essa tecnologia, trabalhando nessa nova formulação legal que será o futuro, você vai ficar para trás, então você será apenas um coadjuvante. Bom, isso com certeza ainda será objeto de muitos debates. Eu vou voltar para uma questão mais, digamos assim, terreno, mais próximo, pelo menos, da Terra, que é, voltando justamente à questão da segurança. Nós vimos na reportagem agora há pouco uma imagem que ela é bastante presente no momento atual nos próprios noticiários, e também porque gera uma polêmica muito grande, que foi, no caso ali, a utilização, não há nenhum grande problema nesse sentido no Brasil, que é a utilização dos drones. Mas isso gera um debate internacional, principalmente pela sua aplicação militar, pela sua eficácia, pela sua efetividade, mas das questões até éticas que são decorrentes no caso da aplicação que tem sido feita no âmbito internacional. É uma aeronave que é pilotada, muitas vezes, com armamento dentro de uma outra nação, de uma outra região, e pilotada por um técnico, por um piloto que está a milhares de quilômetros de distância. Isso gera uma série de consequências e um debate muito forte, não? Os dois foram bastante felizes nas observações, porque é exatamente isso. A sua do Tratado de Tordesilhas e o Jorge aqui uma coisa vai levando a outra. O Brasil já participa de fóruns internacionais a respeito dos drones, né? Porque hoje nós temos drones aí que pesam algumas toneladas e temos drones que pesam alguns quilos. E muitas empresas, inclusive instituições federais e estaduais, estão avançando na utilização disso. Então, fiscalização de obras civis, por exemplo. Então, você manda um drone, ele passa ali, verifica, tira umas fotos e vê se ele está construindo o metro quadrado previsto ou não. Fiscalização de uma plantação, se ele plantou ou não plantou, né? No caso, nós utilizamos durante os eventos, esses últimos grandes eventos, para verificar a questão de segurança, se havia alguma movimentação de pessoas, de veículos ou alguma coisa assim, né? Então, o Brasil está junto com outros países. No ano passado nós participamos, acho que de umas 3 ou 4 convenções, né? E estamos buscando exatamente a normatização dessa legislação. Saber quem vai poder voar, como vai poder e onde vai poder voar. Porque, por exemplo, por uma brincadeira, um piloto de um drone desse pode entrar na zona de proteção do aeródromo de Brasília, por exemplo, né, e causar um conflito de tráfego aéreo, obrigando uma aeronave possivelmente a arremeter. Então, isso tem que ser legalizado. Como é hoje a aviação esportiva, os ultraleves, os aviões experimentais e os balões. Até porque um drone, por menor que seja o tamanho dele, que seja um avião de brincadeira, digamos assim, por exemplo, ele pode, ou até mesmo um aeromodelo, se considerarmos que uma ave pode derrubar um avião de grande porte, o risco tecnicamente exatamente o mesmo. O risco é o mesmo, exatamente o risco é o mesmo. Bom, eu teria, claro, como sempre, mais perguntas a fazer. Eu, pessoalmente, acho o tema fascinante, mas, infelizmente, o nosso tempo de hoje, melhor dizendo, está esgotado, e, por isso, infelizmente, o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Eu agradeço aos nossos convidados por aceitarem o nosso convite. Eu conversei com o professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional da PUC de Goiás, Jorge Ferreira, e com o chefe do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 1, Brigadeiro do Ar Carlos Minelli de Sá. Muito obrigado mais uma vez pela participação de ambos. E você, telespectador, pode participar do Direito Sem Fronteiras. Escreva para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!